Tudo bem? A gente vai contar nesse vídeo, é uma série de vários vídeos que a gente vai contar casos de clientes que tiveram visto aprovado com a gente, casos de clientes que tiveram também o visto negado, casos de clientes que procuraram empresas que cobram muito barato e tiveram o visto negado também. Não é isso? Então, para a gente poder começar a nossa série, eu vou te pedir uma coisa que eu acho chato demais nos outros vídeos, mas é preciso. Já se inscreve aqui no canal, participa para poder ajudar a gente a desenvolver cada vez mais projetos legais como esse, desse vídeo, que eu vou estar contando para vocês a história agora. Bom, vamos lá. Esse visto, para mim, tem um sabor diferente. Vamos colocar assim. É um visto de uma pessoa que eu já conhecia há muito tempo, já tinha trabalhado com ele há anos da minha vida atrás, e a gente seguiu caminhos diferentes. Ele me procurou para fazer o visto americano dele. Dele eu posso falar o nome dele é Patrick. Ele procurou para fazer o visto americano e a gente começou a desenvolver aí o projeto do visto americano dele, tá? Vamos lá. O Patrick, ele é um profissional autônomo, como muitos de vocês que querem solicitar o visto americano e não tem carteira assinada, não tem aquela regra básica que todo medroso tem, que é o quê? Ah, eu preciso ter carteira assinada, eu preciso ter casa no nome, eu preciso ter carro no nome, eu preciso ser rico. Então, você não precisa de nada disso para solicitar o visto americano. Patrick é um web designer, faz artes, faz flyers, faz site por aí, pela internet afora, e ele procurou a gente para fazer o visto americano dele num momento que ele estava, de certa forma, em transição de carreira. O Patrick, sendo designer, ele era designer, mas ele era funcionário público contratado da Câmara Municipal da cidade dele. Então ele procurou a gente para fazer o visto americano dele quando ele foi desligado. Ou seja, nesse exato momento, ele não era mais um funcionário público, ele era autônomo. A gente fez todo o processo do visto americano dele e como é que foi a entrevista dele do visto americano? Que vocês querem saber. Vamos lá. A entrevista dele do visto americano foi um pouco conturbada, porque no dia que ele foi fazer a entrevista dele no consulado americano, estava chovendo muito. E aí foi também um dia atípico. Eu estava chegando em Miami quando ele já deveria estar no consulado americano, então eu não conseguia contato com ele para saber como é que foi e tudo mais. Quando eu desembarco em Miami por volta de 7h30 da manhã, seria aqui no Brasil algo em torno de 8h30 da manhã, ele já teria uma resposta do consulado americano. E eu falei, e aí, Patrick, como é que foi? Ele, não fui. Eu falei, peraí, como é que você não foi no consulado americano? Ele, não fui porque tá chovendo muito. Eu falei, ué, vai para lá. Ele, mas dá tempo? Eu falei, claro que dá. Ele correu no consulado americano e começou a entrevista dele. A entrevista dele, o que ele relatou pra gente foi o seguinte: o agente consular era uma mulher, foi super educada com ele, bom dia, como eles são educados com todo mundo. Esse mito de que o agente consular é mal encarado, é mal educado, trata todo mundo mal, isso é mentira, isso é conversa fiada de quem teve o visto negado de maneira errada, tá? Então, o agente consular foi conversar com ele, tudo bem, o que você faz da vida? Ele falou, sou designer. Me explica um pouco mais. Ele falou, eu crio artes, eu crio sites, eu crio propagandas na internet e tudo mais. Ah, tá, tudo bem. Há quanto tempo você faz isso? Ele falou, eu já faço isso há mais de 6 anos. Ah, tá, legal. E sua faculdade? Qual faculdade você fez? Aí são pontos específicos de falar sempre a verdade e não tentar mentir, não tentar esconder, não tentar enganar o agente consular em hipótese alguma. Lembrando, a decisão do agente consular ela é soberana, tá? Nem eu, nem ninguém pode interferir na decisão do agente consular. E aí o agente consular perguntou, qual faculdade você fez? E ele falou a verdade. Olha, eu estou com a faculdade trancada, eu fiz faculdade de tecnologia da informação. Ah, tá trancada a sua faculdade? Sim, tá trancada a minha faculdade. Quem mora com você? E ele falou a verdade também. Eu moro com a minha mãe. A sua mãe tem visto americano? Não, a minha mãe não tem visto americano. Você já viajou para algum país? Não, nunca viajei para país nenhum. Estou querendo viajar para os Estados Unidos, vai ser a minha primeira viagem internacional. Tá, tudo bem. E aí é onde foi a parte conturbada da entrevista dele. Primeiro que ele chegou no consulado americano muito atrasado, era para ele chegar às 7h30 da manhã, ele chegou, eram 10 horas. Mas por motivo dessa chuva, ele conseguiu chegar aí no consulado americano, mesmo atrasado, todo mundo entrou e ele fez a entrevista dele. Só que num determinado momento da entrevista, ele comentou com a gente o seguinte, que a moça desligou a tela do computador, virou para ele e falou assim, me conta a sua história de vida. E aí ele falou, bom,
tô ferrado, né? Vou ter que falar um monte de coisa aqui para ela e ela vai me negar o visto americano, com certeza. Só que não, é nessa hora que ele realmente falou toda a verdade. Mentir, pessoal, não é uma hipótese. O maior problema da pessoa que tem o visto americano negado são as mentiras, as pequenas mentirinhas, porque são elas que vão te negar o visto americano. E ele diz que contou toda a história da vida dele para a agente consular ali de uma maneira breve. Falou que foi uma entrevista rápida, de mais ou menos 8 minutos. 9, 10 minutos que ele fala. Mas ele falou como é que foi toda a trajetória dele profissional, por que ele escolheu essa faculdade, aonde ele trabalhava antes, o que ele fazia além das artes ali, como é que é. A mulher fez um monte de perguntas, mas como é que é teu tipo de cliente e tudo mais. Ele falou, tenho vários tipos de cliente, eu presto serviço para políticos, eu presto serviço para empresas de publicidade, eu presto serviço para empresas de marketing esportivo e no atual momento acabei de ser contratado de maneira freelance, né? Ou seja, ele continuava sendo autônomo, ele tinha acabado de ser contratado por uma empresa de marketing esportivo que ele estava prestando serviços, criando arte para o clube de regatas do Flamengo na parte das escolas de futebol do Flamengo. E aí a agente consular ouviu ali a história de vida dele, bateu um pouco mais na parte dele morar com a mãe, e quem é que ia sustentar a mãe enquanto ele estivesse viajando e tudo mais, e ele falou a verdade, olha, a gente tem o salário, né, eu vou conseguir viajar e vai ficar tudo bem com a minha mãe, vou fazer uma viagem de 10 dias, não tem problema nenhum. O agente consular perguntou para onde ele gostaria de ir, e ele falou a verdade, eu tenho interesse de ir para Orlando, eu tenho vontade de conhecer a Disney, e aí perguntou para ele se ele já tinha passagem comprada, ele falou exatamente o nosso treinamento, não tenho passagem comprada, estou esperando uma decisão do senhor ou da senhora para poder comprar a minha passagem. Você já tem hotel reservado, Patrick? Ele, não tenho hotel reservado, estou esperando a decisão do senhor ou da senhora para poder ter o meu visto aprovado, comprar minha passagem e reservar o meu hotel. E essa foi a história do Patrick, que teve o visto americano dele aprovado com a gente de uma maneira muito rápida. Todo o processo do Patrick não demorou um mês, tá? Então vamos botar aí que dentro de um período de 20 a 25 dias, ele iniciou o processo da assessoria e teve o visto americano dele aprovado. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha mostrado para vocês como funciona um pouco do nosso trabalho, como funciona um pouco a didática do visto americano, e vou te pedir mais uma vez para você se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com uma outra pessoa que também queira tirar o visto americano. Tchau, tchau!